médicos que têm, além de ter um currículo vasto, são especialistas em alguma área dentro da cardiologia. O Beleze, vocês vão ver que ele tem fellow em arritmia. A Patrícia Lopes é a nossa cardioped, que vai dar o show das congênitas. José Alexandre, eu acho que todo mundo, o Brasil inteiro, conhece ele do SAVIC, do SAVICO, nos congressos. Então, ele vem para poder mexer com a DAC-EIC. E a doutora Mariana Lopes, que tem fellow em valvulopatia, também vem enriquecer esse time, entregar para vocês um conteúdo atualizado de super especialistas. Não é isso, Diógenes? Oi, cardiologista, tudo bem? Diógenes aqui do Cardio Aula. Olha quem está aqui comigo, nosso coordenador científico aqui. Aê! Olá, Guto, como é que estão as coisas? E o o novo corpo docente do Cardio Aula. Olha, cardiologista, você sabe, só o Cardio Aula vai entregar em 2024 um curso totalmente refeito, totalmente atualizado, como todos os anos, mas 100% regravado. Então, a gente sempre regrava 20% a 30% das nossas aulas, reescreve grande parte dos capítulos da coleção que só o Cardio Aula tem, mas este ano, né, a cada 3, 4 anos, como se fosse a edição de um novo livro, a gente regrava tudo do zero, tá bom, pessoal? Só o Cardio Aula vai oferecer isso para você, então esteja conosco nas turmas do TEC, esteja nos outros cursos da linha Cardio Aula e nos novos cursos que esses super especialistas, que têm suas subespecialidades, irão gravar e irão lecionar para vocês, e vocês vão ficar sabendo dos lançamentos aí durante o ano. É isso aí, agora sentem aí na cadeira com conforto para você conhecer um pouco mais do novo corpo docente, as novas estrelas do Cardio Aula. É isso aí, vamos lá, Augusto Vilela. Fala, turma, sejam bem-vindos, Cardio Aula 2024, recheado de estrelas, as feras da cardiologia. Esse ano decidimos entregar para vocês o que há de melhor na seleção da cardiologia e estamos aqui com as feras, Dr. Vinícius Beleze, doutora Patrícia Lopes, José Alexandre, e que não está aqui porque está na Europa, a doutora Mariana Lopes, que eu já vou começar apresentando. E a gente vai fazer um bate-papo aqui para vocês conhecerem quem vai estar aí ao longo desse ano e nos próximos anos também, nas atualizações do Cardio Aula com vocês, onde que vocês vão ver esses rostos, essas carinhas aí, escutar no carro, ver na hora do almoço, no intervalo de um plantão, antes de dormir, para vocês identificarem e saber um pouquinho da história dessas novas feras. Pessoal, então agora eu vou colocar aqui a primeira fera, que ela não está ao vivo aqui, ela está na Europa, e já ela está de volta para poder brilhantar os nossos cursos aqui. Então, é a doutora Mariana Pizzuti Lopes. A doutora Mariana, ela é médica cardiologista pelo INCOR, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, residência em Clínica Médica no HC de São Paulo, foi preceptora da residência de cardiologia do INCOR de 2019 a 2020, é cardiologista do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem especialização em fellow em valvulopatia do INCOR e, além disso, ela é médica assistente e pesquisadora da unidade de valvopatias do INCOR. E para completar, ela ainda é professora na faculdade de pós-graduação do Albert Einstein e instrutora do curso de ACLS da American Heart Association. Então, essa é a primeira estrela do Cardio Aula que a gente está entregando para vocês, pessoal. E agora a gente vai falar um pouquinho com essas outras estrelas aqui. A gente vai perguntar como que foi a história para chegar até aqui, para vocês se espelharem, que são nomes realmente que têm uma trajetória bem bacana, que a gente se inspira e a gente tem orgulho de trazer aqui para vocês no Cardio Aula. Então, vamos começar aí. Doutor Vinícius Beleze, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Augusto, obrigado pelo convite de participar, de poder fazer parte do Cardio Aula, que realmente é uma plataforma aí de tradição e sucesso. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu queria me apresentar então para quem ainda não me conhece. Eu sou o Vinícius Beleze, eu sou médico cardiologista pelo Hospital Universitário de Londrina, UEL,
médico também cardiologista pela SBC, fiz a minha formação na Universidade Estadual de Londrina também, a residência de clínica médica por lá também, e hoje eu atuo lá como cardiologista assistente, preceptor da residência, supervisiono os residentes tanto do pronto-socorro quanto da cardiologia, e eu também sou atualmente fellow em eletrofisiologia clínica invasiva e estimulação cardíaca artificial. Também já fiz aí uns bons anos de instrutor de ACLS, instrutor de SAVIC, e agora estou nessa empreitada aí de dar aula e espero que esteja dando certo. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Agora vocês vão aprender arritmia com o Dr. Beleze de uma forma descomplicada e bem didática. E agora vamos se apresentar para a doutora Patrícia Lopes, nossa cardioped, que vai dar o show das congênitas. Boa noite, eu gostaria também de agradecer, né, Guto, pelo convite, de estar fazendo parte desse grupo seleto e muito importante, né, para os outros colegas. A minha formação, né, eu me formei em Ribeirão Preto, eu me formei em 2005, como eu formei no meio do ano, eu trabalhei 6 meses, né, eu formei em julho. Então, eu tive que trabalhar 6 meses. E nesses 6 meses, eu me apaixonei pela pediatria. Mas eu saí da faculdade querendo fazer geriatria, né? 2 extremos bem diferentes. Então, nesses 6 meses, eu me apaixonei pela pediatria. Aí, eu fiz pediatria em Montes Claros, porque eu sou de Montes Claros, né? Aqui no Hospital Universitário. Fiquei aqui. Depois eu fui para Belo Horizonte, fiz cardiologia pediátrica e depois eu fiz ecocardiografia infantil e em São Paulo eu fiz o ecofetal, né? Eu já fui preceptora da residência de pediatria, já fui coordenadora da maternidade aqui do hospital HU de Montes Claros. Atualmente eu sou preceptora também da faculdade FUNORTE aqui de Montes Claros. E agora eu estou, né, inserida na cardioaula e tomara que eu consiga passar, né, para os outros a minha paixão, que são as cardiopatias congênitas. Show de bola aí, pessoal. Todo ano é a mesma coisa. Gente, congênito vai cair na prova, estudar congênito é um saco. Agora acabou essa desculpa. A gente tem a especialista da especialista aqui para entregar para vocês de forma muito fácil. Então, agora acabou essa reclamação e todo mundo vai fechar a prova de congênita no TEC. Com certeza. Isso aí. E agora, para fechar, nossa estrela aí, cereja do bolo, doutor professor José Alexandre. Muitos, eu acho que já conhecem a história do doutor José Alexandre. Todos os congressos ele está aí com o SAVIC, o SAVICO. É um grande nome da cardiologia que a gente tem o prazer de apresentar para vocês. E vai ficar por conta da parte de doença coronariana e insuficiência cardíaca, que é a praia, né, Zé? Exatamente, Augusto. E, primeiramente, agradeço demais essa oportunidade de estar com vocês numa plataforma tão exitosa, né, que já vem de uma história de sucesso, né, e a gente participar disso traz um orgulho danado, né, e sem contar a amizade, né. Estou conhecendo a Patrícia agora e já quero aprender um pouco de congênita com você, porque congênita é o tendão de Aquiles de todo cardiologista, né? Beleze já fez SAVIC comigo, já fizemos em Belo Horizonte, né? Encontramos o Augusto lá, tudo, então a gente já tem uma história de educação continuada, e eu acredito sinceramente que é impossível, né, em 6 anos de medicina, o aluno sair preparado para trabalhar, para dar plantão. Claro que a gente fez plantão, tudo, e a gente aprendeu muita coisa, assim, com a experiência, tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, é sempre necessário esse aprimoramento, essa continuidade, né, da educação. Talvez vocês não saibam, amigos, mas eu vim de uma cidade que é pertinho de onde a Patrícia se formou. Eu vim de Franca, que é pertinho de Ribeirão Preto,
né? E na minha família, é uma família que não tem nenhum médico, assim, de familiares próximos, né? Só um primo bem distante, mas desde o segundo colegial, mais ou menos, eu tinha vontade de ser médico, né? E a inspiração que eu tinha era aqueles médicos, Vinícius, que atendiam de tudo, né? Então, depois que eu fui descobrir que tinha especialidade, depois que eu fui descobrir que eu falei assim, olha, eu vou fazer medicina, faço 6 anos, aí eu volto para minha cidade, abro um consultório e levo minha vida. Aí eu descobri que tem residência médica, aí descobri que tem residência de especialidade. Aí a gente, no terceiro ano, eu falei assim, olha, quando eu tive a disciplina do falecido professor Douglas, grande mestre, ensinou para a gente fisiopatologia do coração, naquele ciclo, naquela matéria, eu falei assim, não, é cardiologia que eu quero, né? E foi bastante interessante. Fiz a residência na mesma escola que eu me formei, na Faculdade de Medicina do ABC, né? E onde até hoje eu sou professor assistente da disciplina, doutor professor Chagas, que é o nosso professor titular, e estou lá até hoje, né? E a gente está também na coordenação aí da Regional Sucesp ABCDM, onde a gente faz os eventos com os médicos, com os residentes, com os alunos, tudo mais. E é uma alegria muito grande, porque a gente, na realidade, Augusto, a gente aprende dando aula, discutindo, né? Às vezes eu mais aprendo do que ensino, eu vou confessar para vocês aqui, né? E terminando a residência, aí eu descobri que era muito importante fazer o título de especialista. Eu falei assim, puxa vida, eu fiz já 4 anos de residência, 2 de clínica médica, 2 de cardiologia, e tem que fazer o título. E eu fui, Augusto, a primeira turma que fazia o título depois que tinha concluído a residência. Porque até então se fazia no R2, ou no R4, né, melhor dizendo. E aí, como que eu fazia? Mas como que eu vou estudar, né? Porque a gente tava para comprar apartamento, coisa e tal, muito plantão. Então, aquele negócio, eu já estava inserido na faculdade, no hospital escola, já fui contratado desde o início. Então, eu fazia os seminários com os residentes, fazia as discussões de artigos, sempre gostei muito de medicina baseada em evidência, tudo mais, e nessas reuniões eu estudava. e felizmente tive a sorte de ter aprovação logo na primeira prova, e estamos aí nessa jornada, né? Estamos aí nessa jornada. Legal, muito bacana. Então você estudou aí ensinando, muito bacana. História exatamente. Bem legal. E beleza, como que foi aí a sua escolha da medicina, meu amigo? Cara, vou falar para você que é o seguinte, foi na verdade uma surpresa, principalmente para os meus pais, porque na minha família também não tem médico. Eu fui o primeiro, assim. Mas eu sempre gostei muito de entender como é que as coisas funcionam. Meu pai tinha certeza que eu fazia engenharia, que eu desmontava, montava, sempre mexia nas coisas lá e tal. E daí, Augusto, eu fui vendo que, putz, cara, mas se tem uma coisa que é muito legal e uma das coisas mais complexas que a gente conhece de funcionamento é o corpo humano. E eu fui começando a voltar para essa área, comecei a estudar fisiologia já na época do ensino médio, do cursinho, e cada vez mais interessado. E foi daí que veio a vontade de continuar entendendo como que as coisas funcionam, só que agora voltado mais para o ser humano. E foi aí que eu decidi da parte da medicina. Meu pai tinha certeza que eu ia fazer exatas, mas acho que tem muita conta, não, brincadeira, medicina tem conta também, não vamos falar isso para os alunos, né? Mas foi daí que eu decidi que eu iria para o curso de medicina, e depois eu acabei precisando fazer cursinho, tudo tal, mas cada vez mais encantado, assim, na época do cursinho meu pai, ele dava aula numa universidade aqui da região, numa universidade privada, e lá tinha uma biblioteca muito, muito grande. E lá na biblioteca, no cursinho, eu estudava a matéria do cursinho e depois estudava a matéria do curso de medicina. Então, estudava anatomia, fisiologia, bioquímica. Eu, putz, cara, isso é muito legal. E foi daí que a paixão, e acho que daí que eu tirava força para passar nessa fase aí do vestibular. E no final deu tudo certo, ainda bem. Aqui estamos. Que legal, beleza. Então,
Hoje você é um engenheiro do coração. Um engenheiro do eletricista, né? Eletricista. Muito bom. Paty, e você? Qual a sua história de você chegar na medicina? Ô, Guto, assim, desde pequena eu sempre fui muito disciplinada, né? Sempre muito estudiosa, sempre muito dedicada. E meu irmão mais velho, ele é 1 ano mais velho que eu, e minha irmã mais nova, ela é 10 meses mais nova que eu. Então, assim, eu ajudava muito eles, né, em estudar. Meu irmão não gostava muito de estudar, então eu gostava de ensinar para ele, e alguns amigos lá para casa que eu dava aula para eles. Então, assim, eu não tive grandes dificuldades, assim, de passar muito no vestibular, porque meu irmão já morava em Ribeirão Preto, ele fazia faculdade lá, ele fazia fisioterapia. Aí meu pai falou assim, não, você vai tentar lá, porque aí pelo menos você cuida dele lá em Ribeirão, não deixa ele sair muito. Aí eu passei lá, né, e assim, foi muito bom, foi excelente, foi um marco na minha vida. E eu posso já continuar falando das outras coisas que eu fiz? Da pediatria, da cardiologia. Então, mas muito legal, Paty. Então quer dizer que a sua vocação de ensino foi desde criança. Então, professora desde criança. Por isso que tem esse tato todo com a didática, né? Eu não tenho muita paciência, sabe? Mas eu não tinha muita paciência com meu irmão, não. Meu filho, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Mas se você não estudar, você não vai aprender. Aí repetia 1000 vezes na cabeça dele, até que ele também, né? Hoje ele é médico também, fez medicina, mora em Atibaia, inclusive. E minha irmã também é médica, é anestesista. Então somos 3 médicos na família. E somos muito unidos pela também proximidade da idade, né? Então, foi essa a minha história. Muito aí legal. Eu já posso falar da minha história da pediatria e da cardiologia ou não? Depois. Pode, vamos lá. Então tá. Conta pra gente, tô interessado. Aí eu me formei, né, e como eu falei, eu me formei no meio do ano, em julho de 2005. Aí eu gostava muito de geriatria, fiz meu optativo, né, em geriatria, só que aí eu comecei a trabalhar, 6 meses. Fui para uma cidade aqui do interior, né, de Montes Claros, do norte de Minas. Trabalhei lá 6 meses. A cidade tinha 5.000 habitantes. Aí eu me apaixonei pelas crianças, eu gostava muito, eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu ia fazer geriatria e agora eu já tô querendo fazer pediatria? Como é que eu vou fazer? Aí terminei, né, fiquei lá 6 meses e fui tentar a prova de residência. Aí eu peguei e tentei pediatria e passei em pediatria. Fiz 2 anos de pediatria aqui em Montes Claros. E depois comecei a trabalhar como pediatra. E para quem não me conhece, quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe percebeu que eu ficava muito cansada quando eu fazia atividade física, quando eu corria, que eu era diferente dos meus irmãos. E nessa época, eu descobri, né, minha mãe descobriu que eu tinha uma cardiopatia congênita. Eu descobri, né, com 8 anos de idade, que eu tinha CIA, tipo seio venoso. Só que a minha mãe não aceitava que eu fazia cirurgia, porque eu só ficava cansada de vez em quando. E passei minha vida inteira nessa bolha, com as mães que têm filhos com cardiopatia congênita também acham que as crianças têm que ficar dentro de uma bolha, né? E não deve ser assim. Então, eu cresci ouvindo, né, que eu tinha um problema, que eu não podia fazer nada, que eu não podia fazer atividade, que eu não podia fazer aquilo, e que eu iria operar. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci um professor de cardiologia, o Dr. Paulo Évora, e teve um belo dia na faculdade, eu passei mal. Eu tive um ataque cardíaco, assim, importante, que precisaram me levar para o hospital. E nessa taquicardia importante, eu descobri mais um problema. Eu tinha a síndrome de Wolff-Parkinson-White.
E esse meu professor continuou me acompanhando durante a faculdade. Inclusive, nós publicamos o meu caso, porque era muito raro a associação, né, de uma cardiopatia congênita com o Wolff. Então, nós publicamos o meu caso, e depois que eu acho que eu estava no 3º ano de faculdade, né, eu fui submetida à cirurgia, né, cardíaca. Fiz lá em Belo Horizonte, no Biocor, pelo Dr. Baiá, fiz a cirurgia. Depois de um mês, eu fiz a ablação e voltei para minha faculdade, né? Tal. E depois que eu terminei a faculdade, que eu fiz a pediatria, que eu falei assim, meu Deus, fiz pediatria, estou amando, mas eu acho que eu preciso de fazer algo. Algo ainda precisa completar a minha vida. Por quê? Não sei, talvez o meu inconsciente. E resolvi fazer a cardiologia. Passei na residência no Biocor, no hospital que eu fui submetida à cirurgia. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, o cirurgião que me operou, ele virou para mim, falou assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu falei, sim, o senhor me conhece, sim, né? Eu já fiz cirurgia, o senhor que fez a minha cirurgia. E eu nem acredito que agora eu vou trabalhar com você. Então, assim, e foi muito legal a minha experiência lá no Biocor. Foi muito bom, porque eu trabalhei com pessoas que, de uma certa forma, me atenderam, né? E resolveram o meu problema. Então, e hoje eu sou extremamente feliz de atender crianças com cardiopatia congênita. Por quê? Porque toda vez que uma mãe chega para mim e me conta e me fala, eu lembro da minha mãe. Eu lembro que eu estava sentada do lado de lá daquela cadeira. Então, assim, eu tenho uma empatia muito grande. Então, isso para mim é muito bom. Isso para mim é maravilhoso. Eu não me sinto que eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo uma coisa que eu já passei, que a minha família já passou. E assim, é um problema que existe cura. Eu não estou aqui hoje, né? Hoje dando aula, sendo, né? Tratando de pessoas também. Então, assim, eu vejo que esse foi o dom que Deus me deu. E essa foi a minha história, e eu sou muito grata e muito feliz por hoje eu poder ajudar tantas crianças e tantas mães que já passaram o que eu já passei na minha infância. Fantástico, fantástico. Que história linda, viu? Fantástico. Adorei. Que legal. Legal demais. Zé, agora conta pra gente, o que fez você escolher a cardio e virar aí uma fera da cardiologia? A fera por sua conta, Augusto. Mas olha só, no comecinho da faculdade eu gostava muito de oftalmo, gostava muito de clínica médica, sempre gostei muito de emergência, UTI e tudo mais. Mas no 3º ano, na hora que eu tive a matéria fisiopatologia, e a hora que foi a parte cardiovascular, a parte cardíaca, eu falei assim, não, é cardiologia que eu vou fazer. Então, desde o 3º ano da faculdade, a gente teve essa decisão, né? E estamos aí na assistência, na educação continuada. Então, hoje eu tenho aí mais ou menos 50% em assistência, 50% em atividade didática, associativa e tal, e sem dúvida, né, a gente fazer o que gosta, como a Patrícia comentou, a carga fica bem mais leve, né? Com certeza. Fazer o que gosta realmente faz toda a diferença. Beleza, você que queria ser lá um engenheiro, aí decidiu fazer medicina para conhecer melhor aí o funcionamento do corpo humano. E o coração, como que você entrou a fundo aí para escolher o coração? Rapaz, aí é uma história também meio diferente do comum, cara. No 1º ano, a gente teve jornada da Liga Acadêmica de Cardiologia. E no 1º ano, cara, eu lá no 1º ano, tipo, ainda aprendendo as coisas, né,
mas as aulas, a matéria fez tanto sentido, tipo, infarto, IC, arritmia, e eu falei, gente, isso é muito legal. E durante o ano, né, houveram algumas tentações aí para eu ir para outras áreas, mas eu mantive essa ideia que eu tive lá no primeiro ano, nessas primeiras aulas de cardiologia. Além de tudo, como o Dr. Zé falou, a fisiologia cardiovascular é muito interessante. É um negócio que, de novo, ele é relativamente exato, né? Dentro da complexidade do sistema orgânico, que é o corpo humano, a parte cardiovascular, o mecanismo de funcionamento do coração, pressão de enchimento, resistência vascular, impulso elétrico, potencial, é um negócio que é muito factível, entendeu? Então é uma área que a gente consegue ser muito preciso, por assim dizer. Uma outra coisa também que me chamou muita atenção na cardiologia é o número absurdo de estudos que o pessoal da cardio faz para absolutamente tudo da cardio. Tudo que a gente faz hoje em dia, né, de medicina baseada em evidência, obviamente, mas tudo que a gente faz hoje em dia, alguém parou para estudar aí na cardio, a gente basicamente tem uma resposta para várias perguntinhas que a gente faz no dia a dia que eu não percebi em outras especialidades. Às vezes eu até perguntava para os professores assim, mas por que a gente faz isso? Sei lá, uma outra matéria, não vou lembrar nenhum caso específico agora. Não, a gente faz porque, então, porque se você for ver, entendeu, faz sentido, tá? Mas quando você para cardio, fala assim, mas por que eu faço tal dose de medicamento? Porque a gente estudou e no trabalho essa dose foi melhor que a outra. Por que a gente usa isso daqui para ir? Olha, porque a gente estudou e a gente viu que usar isso daqui na IC diminui a mortalidade. Mas por que a gente faz, até mais específico, por que a gente faz ablação da via lenta na TRN? Porque ali demonstra-se que lá passa o circuito e a gente faz a... Então, assim, sempre tem um porquê. Isso é uma coisa que me encanta muito na medicina. A hora que eu estou atendendo os pacientes, eu tento trazer a subjetividade do caso clínico para um ponto objetivo, e isso eu consigo fazer relativamente bem na cardiologia, é uma especialidade que me permite isso. Então, a hora que eu prescrevo uma medicação, a hora que eu prescrevo um tratamento, eu vou ter pelo menos 1, 2, 3, vários estudos que saem, só a gente vê o número de diretriz que sai, está sempre se atualizando, né? Alguns trabalhos sem querer, pelo amor de Deus, falar mal, mas alguns trabalhos de outras especialidades a gente já faz alguns par de anos que não tem novidade. Então a cardiologia sempre me encantou por isso, né? Assim como o Dr. José também, a parte da emergência cardiovascular é um negócio que também me chamou muita atenção. Eu gosto muito de emergência, eu trabalho em pronto-socorro ainda, supervisionando os residentes, e a emergência cardiovascular, ela também tem que ser muito objetiva, porque se você não for objetivo, você ou pode deixar alguma coisa passar, ou o seu paciente pode complicar. Então isso sempre me chamou muito atenção e ainda me chama, e daí a vontade de continuar sempre nessa pegada de medicina baseada em evidência, enfim, de mostrar o porquê do que eu estou fazendo, né, de me embasar. E até é gostoso falar com os residentes, não, a gente está fazendo isso porque tem um trabalho aqui publicado e tal que mostra que dá para fazer isso e tal. E a parte daí de trabalhar mais com curso, com aluno, apareceu oportunidade ainda quando eu estava na residência de clínica médica, eu fui convidado para fazer o curso de instrutor de SLS, aí juntou, bicho, a fome com a vontade de comer, né, porque, eu já gostava de cardio, emergência, aí os caras me chamam para dar um curso de emergência de cardio, putz, aí foi demais. Aí depois, na época que eu estava no final da residência de cardio, eu fui convidado para fazer parte do SAVIC, e comecei a dar o curso SAVIC também, e foi muito prazeroso, muita gente, nossa, renomes que eu conheci, inclusive o doutor que está aqui com a gente hoje, tive a oportunidade de conhecer essas feras, conheci o Augusto lá em BH, cara, sim, então assim, a cardiologia desde sempre só trouxe alegria, né? E é muito bom poder agora estar passando um pouco disso que eu aprendi, que eu ainda estou aprendendo, porque cada vez que a gente vai estudar, fazer a aula, por mais que a gente já tenha lido, por mais que a gente saiba onde está, a gente vai ler de novo para passar aí para o pessoal da melhor forma possível. Então é uma especialidade que me deixa muito contente e que me traz muita alegria.
Bacana demais. Beleza, e você falando sobre isso, sobre atualização, realmente o que a cardiologia entrega por ano de trabalhos científicos é algo que nenhuma especialidade chega próximo, né? E é por isso nem que perto. no Cardioaula a gente tem o Cardioaula Pro, que é o curso para a gente poder atualizar o médico que está nessa correria do dia a dia, a gente poder mastigar e entregar o que tem de mais novo da cardiologia para esse pessoal. E para terminar aqui, eu vou falar também como que eu escolhi cardio, como que eu escolhi medicina. Como que foi? Eu não sei a minha parte paterna era o meu vô, e eu era apaixonado com o meu vô, e meu vô tinha insuficiência cardíaca. Então, ele sempre internava, e quando internava, o médico falava que ele tinha uma doença grave, o coração dele era muito fraco, que ele podia morrer a qualquer momento. E aí aquilo me deixava desesperado. Falei assim, pô, se meu avô morrer, acabou. Né? Tipo assim, não tem pai, ele que é minha inspiração paterna, e aí, como que eu vou fazer? E aquilo me deu um desejo, falei assim, não, eu vou fazer medicina que eu vou curar meu avô. Então eu tinha aquele sonho de criança achando que eu poderia curá-lo. E aí eu comecei a estudar, que nem um louco, vi uma família humilde no interior de Minas Gerais, muita gente, vizinhos, não acreditavam, sair daqui, medicina é só para rico, desiste disso, vai fazer outra coisa. Aquilo lá me dava uma desestimulada, mas eu lembrava do meu avô e falei assim, não, mas eu preciso ajudar meu avô. E aí eu estudei, passei no Rio de Janeiro, aí começou o primeiro ano de cardiologia, o primeiro semestre, nada de cardiologia, biofísica, bioquímica, segundo semestre, nada de cardiologia. E o meu avô internou de novo. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu vim aprender cardiologia, não estou aprendendo cardiologia, biofísica, eu não quero saber biofísica, quero saber cardiologia. E aquilo me deixava desesperado. Eu chegava com o professor, você vai ver isso aqui só depois do meio do curso, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu não tenho tempo para isso, né? Os médicos lá estão falando que ele pode morrer a qualquer momento. E aí comecei a procurar, fazer onde que aqui no Rio de Janeiro que tem um local de cardiologia que é bom. No Instituto Nacional de Cardiologia nas Laranjeiras. Segundo período, acabando o segundo período de faculdade, sem saber nada, só biofísica e bioquímica. Cheguei lá, bati na porta, falei assim, aqui, eu sou estudante de medicina e eu quero fazer eu quero aprender cardiologia, eu não quero ganhar nenhum centavo, eu só quero aprender, eu quero acompanhar. E aí, falaram assim, você tem que falar com o doutor Ademir, ele que é o chefe do serviço, tudo isso. Aí, como que faço falar com ele? Tem que agendar um horário, um dia e tal. Agendei, nesse dia eu fui lá, meu coração batendo na boca, assim, tem que me aceitar, eu tenho que cuidar do meu avô, senão depois não vai dar tempo, não sei o quê. E aí eu cheguei lá, e ele me recebeu muito bem, eu falei com ele falou assim, doutor Ademir, eu quero vir aqui, eu quero acompanhar, eu quero aprender cardiologia, eu não quero ganhar nada, só quero aprender, ver como que é, eu quero fazer cardiologia, tô definindo. Você tá em qual período? Eu tô acabando o segundo período. Aí ele riu pra mim e falou assim, não tem jeito, você não sabe nem fazer anamnese, eu não consigo, não tem como, é impossível. E aí eu falei assim, mas por favor, eu sei que eu quero cardiologia, eu prometo que eu não vou importunar ninguém, eu fico quietinho, só vendo, não, mas a questão é essa, você não vai entender, se eu abrir a porta para você vai ter o trauma da cardiologia, tudo. E aí, meu olho encheu d'água, eu falei assim, aqui, eu preciso pelo meu voo. Aí eu falei para ele, assim, ele olhou para mim e falou assim, cara, mas você vai ficar perdido, isso pode ser um trauma para você, espera o momento certo. Eu falei assim, por favor, se eu ver que tá sendo, eu saio, eu prometo que eu vou ficar quietinho e tudo. E aí insisti, ele falou assim, eu posso me arrepender, mas tá bom, então eu vou deixar. E aí eu comecei a acompanhar lá no INC, e eu ia os horários vagos, então eu ia à noite ver lá pronto-socorro, unidade coronariana, o pós-transplante, final de semana eu ficava lá, tudo isso.
E aí eu fui cada vez mais me apaixonando pela cardiologia, e logo eu vi que meu avô, ele não estava sendo tratado adequadamente, estava sendo tratado com furosemida e digoxina, sabe? E assim, e a partir do momento que eu comecei a aprender com eles e comecei a discutir o caso do meu avô com eles, vamos, faça um IECA, uma espironolactona, assim, o meu avô, ele parou de reinternar. Infelizmente, um ano antes de eu formar, ele morreu. Ele teve uma fratura de fêmur, e aí no pós-operatório complicou, e infelizmente não me viu formar, mas eu fiquei feliz porque eu consegui dar mais qualidade de vida para ele, sabe? Então, e aí a partir disso eu soube que eu queria cardiologia pro resto da minha vida, assim, eu me apaixonei por cardiologia e queria definir que seria a minha vida cardiologia mesmo. Nossa, muito inspirador, né, pessoal? Cara, sensacional, sensacional. É verdade. Não, sensacional. Eu já tinha ouvido sua história, Guto, quando você veio aqui em Montes Claros. Muito bonito. A história da Patrícia eu não conhecia. Ainda bem que eu estava off, estava nos bastidores aqui da gravação, da live, porque é muito emocionante também, viu, Patrícia? Meu Deus do céu. É muito bonito, gente. Eu acho que é muito inspirador, né? Eu acho que independente da crença de cada um, da espiritualidade, a gente vê que a medicina, ela é sempre acompanhada por algo um pouco mais transcendente do que, sei lá, uma profissão que seja mais objetiva, né? Para usar o termo que o Vinícius estava usando, o Beleze sempre tentando né, juntar a objetividade com a subjetividade. O que traz a beleza da medicina, da cardiologia, é justamente essa transcendência, essa subjetividade que nos eleva, né, que nos conecta com o superior, né? Acredite no que cada um acreditar. E porque, inclusive, o coração tem um simbolismo muito grande, né, pessoal, que vai muito além do que a gente estuda e de tudo que é conhecido para o coração, né? O coração já foi o centro, né, do corpo humano e considerado, né, fazendo a função que hoje nós sabemos que o cérebro faz, mas ainda tem muita coisa a se aprender sobre o nosso coração, né? Vai muito além do que já foi estudado até hoje e do objetivo que são os estudos que saem, e realmente a cardiologia é um aprendizado de vida e para a vida, né? É uma especialidade gigantesca, tanto que a SBC é a maior sociedade médica da América Latina, não é à toa, e é uma especialidade que publica muito, que estuda muito, e as pessoas são muito beneficiadas com isso, né? Se o médico ele está atualizado, se o médico está buscando excelência, e buscar a excelência passa obrigatoriamente por se provar, por obter o seu título, estar entre os melhores, né? Se ele faz isso, ele acaba colaborando não só para a população do seu país, como para a civilização inteira, porque os problemas cardiovasculares nós sabemos que matam até mais do que os cânceres, do que acidentes, então fica atrás de muito pouca coisa em termos de mortalidade. Então, fazendo aqui uma pequena reflexão após me inspirar aí pelas histórias de vocês quatro, e queria saber quem quer comentar um pouquinho sobre essa transcendência aí dos nossos corações. Jorge, só dar um ponto aqui. Eu até, esses dias, na nossa reunião do corpo docente dos bastidores, eu passei para o Zé, para a Patrícia e para o Vinícius, o impacto do cardioaula, né? Então, assim, lá no Instagram, mais de 170 mil contas alcançadas. E isso mostra o que a responsabilidade nossa, o quanto que a gente impacta em paciente, né? Então, impactando 170 mil médicos, quantos pacientes serão impactados através de nós? Então,
eu acho que isso nos faz aí ter uma responsabilidade de saber que a gente, de forma direta e indireta, a gente vai estar contribuindo para milhares de vidas, de famílias. Então, eu acho que isso é algo que todos aqui, né, estão na medicina, na cardiologia, faz a docência por conta de saber que a gente, através da educação, a gente vai conseguir tocar vidas. Eu acho que isso é bem bacana. Com certeza, Guto. Inclusive, o impacto do último mês foi em mais de 100 mil contas, né, de maioria médicos, não só cardiologistas, até porque a gente não tem tudo isso de cardiologista no Brasil, mas então todos os médicos aí, a maioria dos médicos brasileiros que atendem muitos cardiopatas, né, os clínicos, endócrinos, néfros, eles também seguem o Cardioaula, são impactados pelos conteúdos que vocês produzem, os gratuitos e também os cursos pagos. E, como você disse, isso reflete num impacto que já foi até mensurado e que atualmente é por volta de 350 mil pacientes que são impactados pelos colegas que estão evoluindo, que estão buscando a excelência com a ajuda de especialistas como vocês e de vários outros grandes especialistas que já passaram pelo Cardioaula. Enquanto você dizia, eu passava alguns slides aí, a produção colocou alguns slides, desde a época que o Cardioaula se chamava Cardiocurso também, né? Inclusive nessa época o professor Marcos Bolívar Malaquias, que é um grande parceiro nosso, era nosso professor, já gravou vídeo para a gente recentemente, será um parceiro este ano no Cardioaula Convida, em diferentes webinars que faremos para vocês. E desde a época desses professores da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da SOCESP, esse impacto só vem aumentando. Então, é graças ao Cardioaula, é graças também ao cardiologista, Guto, que está cada vez mais consciente que ele escolheu uma especialidade onde se aprende e se renova pela vida toda, né, meu caro? Exatamente. Isso mesmo. Bom, então, pessoal, eu acho que vocês estão muito bem apresentados. Obrigado por terem aberto aí os corações de vocês com os alunos do Cardioaula, da Turma One, do Extensivo, futuramente os alunos do Intensivo que verão também, curso de questões, e dos colegas cardiologistas que, porventura, ainda não são alunos, vão se tornar no futuro, mas com certeza aprenderão muito com vocês ali através do @Cardioaula no Instagram e no novo canal do YouTube também, onde conteúdos de vocês serão publicados. Mais uma vez, em nome de todo o time Cardioaula, bem-vindos, continuem assim com essa presença de espírito, essa empatia maravilhosa, é isso que os colegas precisam. E para encerrar, eu queria saber se vocês têm uma dica prática, porque a principal objeção do nosso colega cardiologista que vai fazer a prova é: não tenho tempo para estudar. Patrícia, começando com você, e depois a gente vai até nosso coordenador científico aqui. Como que você resolveu isso? Para você talvez foi mais fácil, porque você já falou que você era CDF, já era acostumada a estudar bastante. Não, a minha dica é estudar todos os dias. Nem que se for, tipo assim, 20 minutos, assistir uma aula só, poucos minutos, mas o negócio é assim, a dica é ter constância, né? Todos os dias faça um pouco, para você não perder seu ritmo. Muito bem, Beleze? Então, a minha dica até já comentei em algumas aulas, mas sempre fique de olho nas diretrizes novas. Saiu diretriz, já pega para dar uma olhada. Ah, Vini, mas eu tô meio sem tempo. Leiam os quadrinhos e as tabelas. Sempre vai ter um resumo interessante nos quadrinhos e as tabelas. Aí depois que você tiver mais tempo, você lê o texto corrido. Então eu fazia muito isso, assim, entre plantão, ou às vezes enquanto eu estava na residência mesmo, logo depois do almoço ali, saiu diretriz nova de C, saiu diretriz nova de
sei lá, FA, então dá uma lida, passa os olhos primeiro para você ir se acostumando com as mudanças mais importantes e depois você vai refinando para a prova. Os quadrinhos, os resumos, eles são muito didáticos e ajudam a gente bastante a ter uma ideia do que está acontecendo. Outra coisa que eu gostava de fazer bastante também era questão. Então eu pegava e fazia bastante questão das provas anteriores e questão de prova de residência também, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir aí as questões. Felizmente o cardioaula oferece o banco de questões do TEC para os alunos, então isso é muito importante, é muito interessante, eu acho que até um diferencial, mas aí eu acabava estudando por questões das provas que os amigos prestaram, ou então das provas de residência, e sempre estava de olho em diretriz nova. Saiu diretriz, já pega, porque o que a Patrícia falou, tem que ter constância. Se você deixar para estudar tudo em cima na hora, pode ser que você se complique um pouco. Mas foi mais ou menos isso. Então, no tempo vago aí, dá uma olhadinha nos quadrinhos e em questões. Acho que é uma boa dica. Professor José? Olha, Diógenes, sem dúvida nenhuma, o que tanto a Patrícia quanto o Beleze comentou, que é constância, consistência, isso é fundamental, né? Mas a dica que eu dou, assim, a dica boa é aquela dica que funcionou, pelo menos para mim funcionou, né? É aquela, parece redundante, né? Mas é o estudar para realmente aprender. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma prova tal e está preocupado em acessar aquela quantidade grande de conteúdo e às vezes recebe aquele tanto de informação, passa um tempo curto, a gente acabou esquecendo muitas coisas, né? Então a retenção, com a intenção do aprendizado sincero, aprendizado real, aprendizado para a prática, acaba fazendo com que a performance nas provas seja uma consequência desse estudo. Então a minha dica é estudar para realmente aprender, né? E com consistência, todo dia, um pouquinho, nas brechas, né? Muitas vezes, quantas vezes nos plantões a gente estudou, tal, enfim, mas a minha dica é mais ou menos essa, viu? Perfeito, perfeito. Inclusive, a intencionalidade, eu até gravei uma aula para os alunos do TEC, do cardioaula, falando sobre o estudo com intencionalidade. Tem muito a ver com a dica que você deu, professor José, porque uma coisa é estudar para passar, outra coisa é estudar com essa intencionalidade, né? Não só de entender que tem coisas chatas que não fazem parte da sua prática como especialista e que vão cair, mas mesmo assim você vai se dedicar, vai se doar para entender aquilo, para que depois aquilo seja recuperado mais fácil pelo seu cérebro na hora que você encarar a prova aparecer na sua frente. Mas o principal, as coisas que você vai usar, já usa na prática, ou vai usar no futuro, essa intencionalidade, ela te ajuda muito, porque ela te dá um ganho 2 em 1. Né? Independente se você não passar, né, vamos dizer, no seu primeiro ano de tentativa no TEC, no próximo ano você está mais preparado e você já repara uma alteração, uma elevação de nível de seus atendimentos no consultório no hospital. Então, isso é recorrente entre os depoimentos dos alunos cardioaula. Muitos alunos, muitas vezes, fazem um meia-culpa dizendo: Diógenes, eu tive muito imprevisto, muitas coisas foram prioridade, questão de família, filho, mudança, troca de emprego, reforma de casa, construção de casa, mudança de cidade, doença na família, cuidado dos pais, uma série de coisas que são prioridade, né, que a gente precisa abrir mão em relação à nossa profissão, e por isso a pessoa não consegue acompanhar o cronograma inteiro, não chega ali naquela meta que o acompanhamento ao aluno sempre coloca de 90%. A pessoa faz essa meia-culpa: olha, Diógenes, eu acompanhei 60% do cronograma e consegui estudar metade das apostilas. Não passei, mas o reflexo no meu consultório, o reflexo nos meus plantões já está sendo muito sentido. Então, essa pessoa fica muito mais fácil para no outro ano ela fazer como vocês três deram a dica, e agora, por último, eu quero a dica do professor Augusto, no sentido dela entender que ela precisa da intencionalidade e da consistência.
Então, se ela estudou ali, aproveitando só os intervalos, que já é um bom início, já é alguma coisa, nesse segundo ano que ela viu, poxa, não conquistei o título, mas já tive benefícios para minha carreira, né? Eu estou ajudando muito mais os colegas do que pedindo ajuda. Eu agora estou virando uma referência de segunda opinião, no lugar de toda hora pedir segunda opinião para os meus colegas. Então, isso instala na cabeça da pessoa, ela fala, então, este ano eu vou separar de início 3 dias na semana, 2 dias, aí a hora que vai virando para o segundo semestre, a pessoa já passa a estudar todos os dias úteis, né? Faltando 1 mês, 2 meses, até o fim de semana ela está sacrificando alguns programas sociais e simplesmente ela consegue atingir os 90% do cronograma e atingindo 90% do cronograma, passa e passa mesmo. Então, muito obrigado. Lembrando aqui, depoimento do Dr. Gabriel, é um ponto fora da curva. Fez o intensivo, ou seja, já chegou um pouco atrasado. O intensivo é uma turma que a gente abre no início do segundo semestre, a pessoa tem menos meses para estudar, é uma carga horária maior, né? Quem está no ON está tranquilo, né? Está recebendo ali 4, 5 aulinhas por semana, por enquanto. Daqui a pouco começam a chegar as apostilas, começam a aumentar o número de aulas, ok. No intensivo, a pessoa já começa estudando 12 aulas por semana, no mínimo, né? E 2, 3, 4 capítulos da coleção técnica do cardioaula. O que o Gabriel fez? Ele, como ele não teve essa disciplina de estudar todos os dias 15 minutinhos, como a Patrícia falou, ou 2 horas, 2 vezes por semana, por exemplo, ele simplesmente tirou um mês inteiro, cancelou toda a agenda, cancelou, não teve dó, não se preocupou com o dinheiro, falou, 1 ano da minha vida com esse objetivo cumprido vale muito mais do que 1 mês de plantões e consultório particular. Cancelou tudo, ficou só com o básico e mandou bala durante 1 mês, com muita força, já estava há 2 meses estudando devagar, mas o mês final ele realmente cancelou tudo, estudou todos os dias, mais de 6 horas por dia, e passou. É um ponto fora da curva, mas mostra que com dedicação, com priorização, a pessoa passa. A forma mais fácil de passar é você conseguir instituir o hábito. É um resumo do que os 3 falaram. Se você conseguir colocar 15 minutos por dia, ou se você colocar 2 horas, 2 ou 3 vezes por semana, não tem erro. E fica uma dica, né, Guto? Não sei se você concorda, o livro Hábitos Atômicos prega muito isso. As 3 primeiras semanas, primeiros 21 dias, outros livros falam que são 60 dias para se formar um hábito. É muito difícil, é muito sacrificante. Depois entra em modo automático. Pessoal, você sabe muito bem como que é a academia, como que a gente faz para ir para a academia, principalmente quando o objetivo é emagrecer, é estético. É muito sofrido, mas muitos aí, quem faz corrida e quem malha, sabe que com o tempo a academia começa a te chamar, né? Com o tempo a academia começa a te chamar. E com o tempo o cardioaula no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, começa a te chamar. Um Uber, uma aula, antes do Instagram, uma aula. Tem alunos que falam pra gente, quando eu vou abrir o Instagram, eu ouço, eu lembro na minha cabeça o slogan antes do Instagram, a cardioaula. Eu vejo uma cardioaula e falo, opa, fiz os meus tais 15 minutos que a Patrícia falou desse dia. Então, agora deixa eu ver aqui a vida dos outros, né? E um Uber, uma aula, no sentido de que faltou um paciente, vou adiantar 2, 3 aulas, né? Estou na fila de um banco, de um Correios, de alguma coisa, por que não pôr meu fone de ouvido e assistir mais uma aula? Então, isso aí acaba se entranhando dentro da rotina do colega cardiologista. Falei demais, mas essas dicas são tão importantes quanto a qualidade científica que vocês vão receber dos colegas. Não é isso, Guto? É isso aí. Eu queria só reforçar o que o pessoal disse, principalmente o José Alexandre, em relação de intenção, né? Quando você está intencionado a aprender. Isso é muito importante, que esse ano nós tivemos o relato de um aluno que ele não passou no TEC, né? A gente foi conversar com ele, e ele falou assim, professor, eu não passei, mas eu estou tão feliz quanto uma pessoa que passou no TEC, porque eu nunca aprendi tanta cardiologia na minha vida. Então, assim, você vê que aquela pessoa estava intencionada realmente em aprender,
e, né, fez diferença na vida dela. E completar o que o Diógenes falou. Gente, a gente precisa de ter uma disciplina. Se a gente não tiver uma disciplina, realmente, se a gente ficar inércia, a gente vai ficar inércia. Quando eu fui fazer a prova do TEC, eu não tinha tempo. Então, assim, eu tinha que me virar. E eu cheguei e falei assim, ó, o título é importante, e como que eu vou fazer? Eu falei assim, ó, vou ter que estudar de madrugada. E aí, como que eu fiz para me estudar de madrugada? Eu me autoanalisei onde que eu tinha maior rendimento, porque era o único horário, eu não podia, por conta de compromissos financeiros, tudo isso, eu não poderia abrir mão de um trabalho, estudar um horário. Então, eu chegava em casa, geralmente, naquela época, tarde, chegava 9, 10 horas, e aí eu comecei a avaliar onde eu rendia mais, se era de meia-noite às 2, né, ou de 4h30 às 6. Então, eu vi que de meia-noite às 2, realmente não absorvia muito, não. E quando eu acordava, de 4h30 às 6, realmente era mais produtivo. Então, eu me estudei antes. Claro que no início eu queria dormir, eu acordava detonado, eu não... assim, mas é aquele negócio. Então, eu falei assim, não, eu tenho um objetivo, o único horário que eu tenho é esse objetivo, senão eu não vou conseguir nunca. E eu acordava, assim, cansado, reclamando, nossa, a cama tá quentinha aqui, eu tenho que ficar mais, mas não, mas eu preciso disso e deu certo. Então, assim, faça um compromisso com você, então crie um cronograma, né, vê nesse cronograma qual se adapta mais e que você rende mais. E a partir disso, tenha constância para aquilo virar um hábito. Né? No final do ano, outubro, novembro, eu acordava como se eu estivesse acordando 10 horas da manhã. Já era um hábito tão grande acordar aquele horário que nem despertador ia. Então, assim, o meu relógio biológico já acordava. Então, assim, é realmente questão de hábito mesmo. E, né, então, escolhas e objetivos. Muito bem, perfeitamente. E é isso, o cardio-aula te entrega um cronograma de aula, você não precisa se preocupar do que você tem que estudar em cada semana, isso aí já está prontinho para você. Se você tiver dúvida, você não precisa se preocupar, porque você tem tutoria com seus professores, você tem um grupo fechado chamado Família Cardio-Aula no Telegram, os professores vão te ajudar lá e ex-alunos também vão te ajudar, vários aprovados no título estão lá e gostam de ajudar os colegas. E, claro, se você quiser mandar pergunta diretamente para o professor ou pelo acompanhamento ao aluno, também tem as opções dentro do EAD, que você tem acesso em todos os seus dispositivos. Eu gostaria de agradecer, acho que foi muito inspirador, foi muito bacana conhecer um pouco mais aí das grandes estrelas do cardio-aula, né, Guto? Um slogan aí que é falado na internet, não sei se vocês conhecem, mas se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado. Estão aqui as companhias de vocês, porque a jornada para o TEC, a jornada rumo à excelência na cardiologia é uma jornada longa. Se quer ir longe, opte por ir acompanhado. Imagina você poder assimilar, né, o conhecimento que esses grandes crânios aqui, né, grandes especialistas, super especialistas, desenvolveram durante suas vidas e agora está à disposição de vocês. Não é isso, Beleze? O Jorge, você falou do vá acompanhado e da questão da internet, a gente está disponível, inclusive é muito legal, eu recebi essa semana uma mensagem de um aluno da Angola, do cardio-aula, querendo discutir um caso. Ele está na graduação ainda, ele não terminou a graduação, e ele pegou um caso interessante lá, ele queria discutir eletro. Então, realmente, esse conhecimento, essa questão de ir acompanhado, está transcendendo aí até as barreiras físicas. Então, realmente, contem com a gente está à disposição nas plataformas do cardio-aula, nas mídias digitais aí também. E você fez lembrar, eu achei muito legal, eu queria compartilhar com vocês aí que o cardio-aula está chegando longe. É isso aí, estamos chegando longe, e olha para você ver, né, se
não fosse possível ir acompanhado, o Guto não teria tido a chance que ele teve lá no Rio de Janeiro, né? Apesar que ele foi muito persistente, ele implorou bastante, e tudo que a gente quer, tudo que é bom exige sacrifício, exige persistência, mas a mão foi dada a ele e hoje está aí. É um grande professor de cardiologia, é um grande médico, é speaker em mais de 8 instituições, é sempre chamado para os eventos, e é aí o coordenador científico, a grande estrela aí do nosso Cardioaula, junto com essa constelação. Então, ele e quem deu oportunidade para ele optaram por irem acompanhados, e essa é uma grande prova viva de que a ajuda dos colegas funciona, né, Guto? Exatamente, Jorge. Você tem aquele ditado, né? É junto dos bons que a gente fica melhor, né? Exatamente. É isso aí, junto dos bons que a gente fica melhor. Aqui eu acho que a maioria é mineiro, então a gente impõe nossa forma de falar, né Guto? Exato. Muito bom. Ô, Guto, palavras finais, então, cara, para a gente encerrar? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o Dr. Vinícius Belez, Patrícia Lopes, José Alexandre, a Mariana Lopes, que não está aqui conosco hoje, mas vai estar aí ao longo desse ano e dos próximos, de aceitar o convite, né, de incorporar o Cardioaula e passar todo esse conhecimento para impactar vidas de médicos, né, e vida de pacientes, de famílias, e é um prazer, assim, eu tenho muito orgulho de saber que esse time, eu faço parte desse time, que os alunos vão realmente ser um diamante, né, vão ser lapidados por vocês para fazer uma cardiologia melhor, né, não só para passar na prova de título, mas para exercer no dia a dia, no interior do Amapá, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Angola, que nem o Beleze citou, um aluno que procurou ele, e saber que através disso a gente vai estar contribuindo aí com milhares de pacientes e famílias. Então, eu agradeço realmente imensamente vocês terem aceitado o convite e fazer parte dessa nova jornada. Bacana, pessoal. Cardiologia é Cardioaula. Bem-vindos e um excelente ano, um excelente ciclo para nós todos do Cardioaula. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.